Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, plano de R$3, plano de R$5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$3, R$5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Também? Não, tudo bem, mas agora então, o Jardine fica lá. O Jardine hoje é um ídolo. Então você concorda com ele? É uma figura ele? histórica de um clube gigantesco, colossal, que é o América. Né? Então você concorda com ele dele ter ficado Eu lá? diria muito obrigado, Glorious. Thanks, Glorious. Só que é graças, né? Muitas graças. Pero vou quedar acá em América. Aí, tá América é gigantesco, então o Jardine está mais do que certo em manter esse trabalho vitorioso. Só para entender, você acha que existe algum clube brasileiro que teria mais chance de seduzir o Jardine numa bela proposta pergunta, dessa? Bina. Já que você citou o Corinthians, ou de repente você pode ver um Palmeiras. Flamengo, ou um Palmeiras. Você acha que isso tem a ver com... Eu acho que tem. O Jardine é um cara inteligente, então ele certamente conhece muito bem do mercado, sabe trabalhar com jovens, tal. Ele entende muito bem e sabe o cenário aqui. Se ele tivesse... Não é que o Botafogo não tem condição de brigar, o Botafogo é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Não é questão de falta de competitividade. O Botafogo hoje, 2025, é bem diferente do Botafogo de 2020, quando o trauma era se consegue ficar na primeira divisão do brasileiro. O Jardine tem noção disso, ele sabe, mas ao mesmo tempo ele tem noção do pertencimento, que é uma palavra que você, Birner, trouxe para o futebol brasileiro. Você é um cara que eu sei que valoriza o pertencimento. Imagina, não é um time argentino, Eu também valorizo. não é um time uruguaio, mas tem essa sensação de... Acho que hoje a sensação do Jardine, você falou da visão humana, o coração dele hoje por exemplo, ele fez boa parte da carreira dele no São Paulo. Teve sucesso na base do São Paulo. Se o São Paulo... Para ele é muito mais negócio hoje, muito mais tranquilo ficar no América a ficar no São Paulo, por exemplo, para citar um outro... Até voltar pro Botafogo. Até porque a ciranda de técnicos aqui meu amigo, é rapidinho. São Paulo é o complicado. cara não fez um bom cara, bom E no estadual, vai México embora. paga-se bem. O México, o Botafogo pagaria o mais. México no futebol, ele veio numa situação meio estranha, né? Porque o México tá ali na América do Norte, joga na CONCACAF, e ele tem uma liga tradicional, os clubes são muito tradicionais, as torcidas são gigantescas, os caras amam, adoram futebol, e paga-se muito bem. A Liga Mexicana é muito independente do mundo. Na Europa, não sei o quê. De vez em quando aparece um outro, um Gignac que vai ganhar dinheiro lá, algum cara assim. Mas eles internamente são muito fortes. Las Chivas, um orgulho mexicano, um patrimônio nacional, só joga jogador mexicano. Sim. Então, por isso que muitas vezes o América vence mais títulos Que contrata a Chivas, mais os caras. que contrata E mais obrigado investimento a de fora. jogadores da base no time sempre, né? Tipo, um negócio assim. Agora, trazendo para o nosso mercado, Capito, o Botafogo vai ter que ser criativo. Por quê? Quando que é, o Marcelo, você falou aqui no ponto, quando que é o próximo, a decisão lá? 2 de fevereiro. Daqui 25 dias tem uma decisão já. Sim. E aí, você vai ter... Busca por treinador, Edu. Você que fez gestão, curso de gestão, né, de futebol, tudo. Esse momento o gestor, porque o Botafogo também tem saída de jogadores, não tem treinador, ele precisa ir ao mercado, mas se contrata o cara e o treinador que vem não gosta dele. É isso aí. Como é que é? E a primeira movimentação deveria ser o treinador, né? É, né? Eu acho que sim. Acho que o Botafogo tinha que se preocupar muito mais com o treinador. É lógico que tem que se preocupar com o jogador. Porque assim, a gente falou do Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique não saiu ainda, né? Esse movimento eu não entendo muito, assim. Eu entendo os valores, né? Do Texo, como ele olha para esse cenário de futebol, os clubes que ele tem no mundo. Mas assim, o Botafogo tem competições muito importantes aí no meio do ano, por exemplo. Eu acho que seria muito bacana ter o Almada no time, ter o Luiz Henrique no time principalmente, e depois, na segunda janela, você tentar fazer algum tipo de movimentação. Mas eu acho que passa muito por essa decisão de treinador. Eu acho que é você escolher o treinador, né? Até porque você tem que entender a maneira como ele, né, olha para futebol, como ele gosta de jogar, enfim. Se aqueles jogadores que estão no Botafogo hoje vão atender as expectativas dele, para depois sair ao mercado. E não é uma decisão fácil. Ô Zé, você trabalhou tanto tempo nos clubes como jogador.
E ali, essa mudança de temporada é sempre... Pô, o cara fica conversando. E aí, como é que tá a sua situação? Ah, vou ficar. Pô, surgiu isso, mas vou ficar. Ah, o homem aí gosta de mim. Não, acho que esse ano eu jogo com o homem e tal. Não ter esse homem, que é o cara, a figura do treinador, ela tem um impacto muito grande, né? Não, ela tem um impacto muito grande porque, primeiro, você não sabe quem vai chegar. Não sabe como é o dia a dia, né? Como será o dia a dia desse novo treinador. Existem conflitos que surgem de acordo com o dia a dia de treinamento, comportamento, tudo isso, e a pressão para manter o mesmo nível. Então você gera aquela dúvida, pô, esse treinador vem aí, eu vou mostrar para ele que eu posso jogar, tal, que é natural. Todo ser humano pensa nisso, todo jogador de futebol, quando chega um treinador, você já pensa nisso. E tem aquele treinador que chega e você fala, ih, não vou jogar. Pelo jeito, sabe, você já percebe. Então tem essa... Geralmente são essas expectativas, né? Mas assim, o jogador em si hoje, Edu, mudou muito. Né? Os caras hoje têm 4 anos de contrato, 3 anos de contrato, ganhando um salário altíssimo. Muito, então, eles nem ficam tão preocupados como era antigamente. Aí não é uma questão de... É uma questão de... Não é crítica, é uma observação. É uma observação, porque nos últimos anos isso aí tem virado uma rotina, né? De contratos longos, então o jogador tem mais segurança e ao mesmo tempo essa segurança muitas vezes quando é cobrada, né? O cara não gosta, então tem muitas coisas que antigamente não existiam. E é natural, o processo natural da vida, evolução e tal. Mas o jogador hoje joga ou não joga, ele vai ficar na dele lá. Eu não acho que o Botafogo precisa ter tanta pressa assim. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a pressão do tempo, ela é indiscutível. Quanto antes chegar o técnico, melhor. Por outro lado, eu não acho que o Botafogo tem que apressar qualquer tipo de decisão se não achar alguém que fala, não, esse cara... Que é o perfil que você precisa. Porque, primeiro, o Botafogo já deu mostras que vai tratar o estadual como o estadual tem que ser tratado. Ou seja, como o torneio menos importante da temporada. Né? A final da Supercopa, ela é mais contra o Flamengo, então torna o jogo ainda maior. Tal. Essa rivalidade. Mas ela acaba sendo, assim, é importante ganhar, é muito divertido, mas ela acaba sendo diluída. Então é lá no final de março que começa o Brasileiro. Vou dar um exemplo. O São Paulo, você acha que a temporada do São Paulo ano passado foi vitoriosa ou não? Não foi. Ganhou a Supercopa. Né? Quem ganha a Copa do Brasil tem uma temporada vitoriosa, mesmo que não seja a altura com o Flamengo. Quem ganha o Campeonato Brasileiro tem também. Libertadores não vou nem falar. A Supercopa estadual não torna um clube vitorioso na temporada. É óbvio, é muito melhor, muito mais divertido ganhar do que perder. É óbvio. Mas não podem ser prioridades. Sim. A prioridade é achar um técnico capaz de tocar a temporada de um time que deve ter alto investimento para disputar os principais títulos. Então, se o Botafogo não achar quem ele quer agora, ou se ele tiver que esperar alguém que ele fala, não, é esse o cara, eu acho que o Botafogo tem que esperar, não tem que apressar os processos. Você não aceitaria o Luiz Castro de volta? Este é o ponto. Ou você não teria uma dorzinha de cotovelo? Ele nos deixou, ele saiu daqui. Você aceitaria? Eu aceito, né? Eu perdoo, né? Ainda mais ainda virou o ano, mas né? Mas você é o cara que mais fala ainda que de perdão, né? Você fala que guarda rancor. Né? E a capacidade de perdoar talvez estão entre as maiores virtudes do ser humano. Eu não tenho muito, entendeu? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Mas nesse caso, eu perdoaria, ainda nessa época de virada do ano, né? Entendeu? E eu aceitaria, Luiz Castro, vem cá. Esquece, né? Porque o Jardim, eu ia falar, ele virou o Abel Braga do América do México, né? Então, quando o Abel no Palmeiras fica 4 anos e o Abel recebe convite da Arábia, Abel do Catar... Abel Braga. Falei Abel Braga? É. Então, meu primeiro erro de 2005. Eu recebi essa mensagem. Calma, vai ter muito. Calma, você antecipa o futuro. Eu sou que nem jogador, meu. Eu tô sem ritmo de jogo, sem ritmo de programa. Só trocou o nome. Mas como é que é? Foi o seu primeiro erro do ano. Mas calma que ainda vão ter mais. Exatamente. Vão aparecer mais. É que eu tô adquirindo ainda o ritmo de programa, o ritmo de comentário. É tic-tac. O Birner é um cara que ele volta voando. Ele sai... Tô com dificuldade. Ele termina voando o ano e começa a temporada voando. Eu não, tem que pegar um ritmo. O Capita recebeu essa mensagem. É do Amaral, filho do Amaral, zagueiro. Jogou no Guarani, jogaram no México também. Cara, e muito em cima do que o Bubu falou agora. Não, o Bubu não leu a mensagem, hein? Não. Porque ele fala que ele coloca aqui, ó, que o Jardim tá com muita moral no México, isso a gente já falou, e que os mexicanos valorizam demais aqueles que valorizam a cultura local. Então, ao negar o campeão da América, ele aumentou demais a moral dele. E aí ele fala que o Jardim está sendo até cotado para a seleção de lá
E ele coloca isso que o Bubu falou. Ele falou: o Jardim está para o América, o que o Abel Ferreira está para o Palmeiras. Então, imagina, aí o Abel recebe Amaral. convite. Um abraço pra você, O Amaral. Abel Obrigado pela mensagem. Ferreira, né? É. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele recebe convite da Arábia Saudita do Catar, e a gente fica, meu Deus, ele tá abrindo mão do dinheirão lá, do mega salário no mundo árabe, pra não ficar abriu, aqui. né? Que bacana. Ele, meu, essa Essa nós temos que o dizer. Jardim é mais ou menos isso. A cidade do México... A Leila teve que trabalhar. Eu não né, sei os Leila? números atuais, mas a cidade do México, ela é mais ou menos como a cidade de São Paulo. Tá entre as 6, 7 mais populosas do mundo. A população da cidade do México é parecida com a de São Paulo. Aqui é a Por isso que eu fiz quarta. um paralelo com o tudo bem, Corinthians. mas você E daqui a pouco vai dar corte. Vai falar o América do México é o Corinthians Não, do mas México. você perdoaria o Luiz Castro pra Eu ter perdoaria. de novo ele? Eu perdoaria porque... Você sabe que eu tô na sua linha também. Eu acho Do que perdão, pro né? novo Mas aproveitem técnico quando eu tô perdoando, Ele já porque conhece daqui o a pouco eu vou Botafogo, parar de Zé. perdoar. Ele conhece o Botafogo. Vocês acham que não é um nome para o Botafogo? É bom, precisa ver, precisa fazer aquele teste, né, que os times fazem, né? Primeiro, o que vocês acham? Não, o Luiz Castro e tal, para sentir. A torcida. O ambiente. Joga, vê o ambiente e tal, porque às vezes, assim, eu acho que a saída do Luiz Castro talvez tenha sido muito maior em termos de frustração pelo momento vivido pelo Botafogo. Mas o que aconteceu com ele é uma situação que todo profissional de futebol ou qualquer outro profissional tem o direito de passar. E tem o direito de viver e de fazer as escolhas. Né? Ele vinha bem, recebeu uma oferta, sabe lá quantas vezes ele foi receber o dinheiro. A gente não sabe das necessidades, das dificuldades, se tem ou se não tem, se a pessoa precisa ou se realmente de fato é uma valorização e isso a pessoa se sente bem e é natural. E eu acho que ele fez a escolha dele. Ele optou, ele mandou, falou pro Botafogo, olha, eu tenho essa oferta aqui, igualzinho o Arthur Jorge fez. Igualzinho o Arthur Jorge fez. Talvez o momento tivesse sido diferente porque você está no meio do campeonato. Porque a torcida não gosta nenhum dos dois. Mas existem as questões de contrato também dos clubes, né? Onde começa a jogar na Arábia, o ano e tal. Assim, eu não sei, eu sentaria, faria essa ação de marketing, né? Que as pessoas fazem hoje, os clubes fazem, joga na torcida, na internet. Joga pra pra ver. mentir. Ação de marketing seria fazer proposta pro Jorge Jesus. Não. Não pro Luiz Castro. Aí era ação de marketing. Não, eu tô brincando, Mirda. Mas ele tá falando de jogar. Joga uma pimentinha. ação. Teste, tem direito. Joga no vestiário. Jogou a pimentinha, ela foi rolando. Entendeu? Jogou E a aí pimentinha, ela vai depois- rolando. Como é que joga no vestiário também, pra saber se os jogadores, Bubu, os que trabalharam com ele, gostam Bubu, deixa dele, eu queriam de jogador, volta, ajuda, não. Você Bubu, conta deixa eu pra te eles, falar né? uma coisa, Bubu. O jogador, ele tá preocupado com o 30º dia do mês. É isso, Bubu. O jogador não tá Lá preocupado no teu quem... filho é mais longo. O mês é mais longo. Ele não tá preocupado quem vai treinar ou quem não vai treinar. Entendeu? Os caras querem... Caiu o salário? Caiu. Você vai... Tá você pagando acha, em você dia? acha que os caras vão brigar hoje ganhando 600 mil, 700 mil com contratos de 4 anos? Você acha que eles vão brigar porque o treinador não gosta dele? O Gabigol falou do Tite isso, hein, Zé? O Gabigol Já nós vamos falar disso. Já nós Você estamos acha? nisso. Aí, ó, a maior prova. Eu não sei se A os maior- jogadores a do maior Botafogo problema, ficaram muito, né? melindrados, desiludidos, Acho que chateadinhos ninguém tem um com o problema Luiz Castro porque isso. deixou o time. Bubu, Não sei. tá aqui o Fábio. Ninguém teve tá aqui problema o Capita com o Luiz aqui. Castro, né, Dião? Tá aqui o Capita Problema, aqui. aquele Pelo problema menos assim, real. o Capita pode dizer do ambiente onde ele viveu, mas eu vou falar dos ambientes, dos clubes por onde eu passei. Você fica ressentido muitas vezes porque o cara é gente boa, tal, mas assim, o jogador de futebol é linha de produção, meu. Sai o treinador. O jogador entende. no outro, Tem aquela coisa no assim, outro pô, dia, a gente eu já tava tô roendo aqui osso pra- aqui, lutando. E aí você abandonou o barco. Aí a gente foi lá, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores. Agora que tá bonito aqui o filho, agora você quer. Agora Eu você... acho que o torcedor olha mais É mais pra o isso do que torcedor. o jogador. O jogador Porque não. o jogador ele pode viver a mesma situação. A gente pode analisar se o movimento Ele que foi vai pro Super acertado Mundial. ou não. Quem assumiu o torcedor Botafogo pode- vai pro Super Tudo Mundial. bem, Mas não o é- jogador- O E Arthur aí, que então- saiu. O Arthur que Mas você saiu. fala, deixa pô, esse cara, lá espaço. atrás, quando o Botafogo não era Arthur que campeão. saiu. Mas aí eu vou inverter. você saiu. Mas eu vou peso é inverter. menor. E aí quando o clube manda embora o treinador? E quando o clube trata mal o jogador e manda embora o jogador? Como é que funciona? Mas Vale pro treinador, vale pro jogador que recebe a oferta, é mercenário, caramba, tal. Mas na hora de tratar mal o jogador, na hora de mandar embora o treinador e tal, ninguém pensa nada, tá tudo certo, beleza. Faz parte, eu diria, o nosso ilustre pensador, professor, pertence ao mercado. O mercado de futebol, futebol isso mesmo. se estabeleceu dessa forma. Acontece em várias empresas, cada um do seu jeito. Pô, quanto você quer? Pô, tô gostando do seu trabalho. Você quer 1 milhão a mais do que você tá ganhando aqui? Toma, te dou. E o cara vai. Entendeu? Vai lá, é natural. É que Mas- dentro do futebol existe uma coisa chamada paixão.
a paixão do torcedor muitas vezes faz com que os caras não enxerguem aquilo que é a realidade. Porque se o próprio torcedor que está trabalhando, estiver trabalhando na sua empresa e receber uma oferta, ele não vai levar para casa, ô amor, ô paixão, Só olha, tem um detalhe, recebi Zé. e tal. Vida, Eu concordo com você. Entendeu? Mas o negócio do futebol, quem acha que futebol Já vem de ouvi, jogo, vem de estética? Nada. Não. Futebol vem de paixão. Vem de paixão. Claro. Futebol é a fábrica de emoções. Mas é o que eu falei, que é a Mas o paixão. jogador tem que pensar racionalmente. Então, mas É a paixão. Ó, ó. Pro torcedor é a paixão. Pro jogador, dentro da pergunta do Bubu, que se o jogador liga ou não, o Eu acho que jogador ninguém tá liga. ali, vambora. Ô, Marcel, daqui a pouco a gente vai soltar os vídeos e também uma aspas, uma declaração exclusiva para a ESPN do Textor, mas só para aproveitar esse papo aqui de Arthur Jorge e Luiz Castro, eu tô na linha do Bubu, acho que tem que... Pô, o Luiz Castro é o nome, para mim, mais importante nesse momento e mais interessante pro Botafogo. Pra mim seria uma falta de criatividade enorme. Não é possível que não Mas tenha outro técnico. vai ter que passar. Mas você falou de Jorge Jesus, você acha que o Botafogo faria uma Não, eu dou proposta pro exemplo, assim, Jesus? só pra você falar. Falou de marketing, eu falei, aí Mas, essa é Bina, loucura. Mas quem que Aí você, você vê o que quem que eu você tô bombando enxergaria? nesse Quem que você enxergaria? Você tem algum nome? Não, acho que o Botafogo tem que usar o mesmo planejamento que ele usou pra buscar o Arthur Jorge, tem que olhar alguém lá fora. Eles Alguém... tentaram o Sérgio Conceição, eu acho, não foi isso? Alguém que o Botafogo Bom nome. pense que pode Está no substituir, Milan, né? passar por análise técnica, do scout, de quem conhece, de que vê com que tipo de que jogadores o Textor pretende trazer, qual o perfil. Eu acho que essa coisa de buscar sempre aquilo que um dia esteve e que funcionou, e eu vou falar uma coisa, já falei isso 500 vezes, Botafogo tem a melhor campanha de um turno de futebol brasileiro com o Luiz Castro. Mas o futebol não foi nem o 10º melhor que eu vi em um turno no futebol. Chegava um monte de bolas na frente do PR, o PR fazia um monte de defesa, chegava uma bola na frente, o Tiquinho fazia o gol e o time ganhava os jogos. Sim. O time ganhava os jogos, né? Então, os resultados, isso pertence ao jogo, não é um problema. É uma virtude, porque eles são ganhos honestamente, de maneira indiscutível. Eram melhores que o futebol da equipe. E o Luiz Castro ficou enorme. E ele foi embora no momento em que o time Mas estava lá em cima. há relacionamentos Eu não que acredito- marcam. eu não- Há relacionamentos que marcam, ficam na eu sua acho que com o Luiz memória, Castro, o sua Botafogo- retina. Eu acho que com o Luiz Castro, o Botafogo teria sido campeão Só brasileiro. na retina. Mas eu também acho que haveria uma decadência, tá? Nos resultados. não tinha Mas como eu acho que aquele seria nível campeão do brasileiro, primeiro tá? turno. Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Só mas que não eu acho iria, que os né? resultados seriam como no primeiro turno. E seria campeão porque abriu uma vantagem muito grande e o time não desandaria como desandou Eu iria no no segundo turno. Olhar para o Luiz Castro e imaginar que aquilo vai acontecer de novo, nem com o time que nem se o Botafogo mantivesse o time da última temporada. É igual- Porque aquilo foi muito grande, mas- muito forte. É igual Consegue o olhar pessoal- para o treinador brasileiro, Birner? Isso. Nenhum. Dirigindo o Botafogo, não. Quer ver, Capito? Só uma coisa, você que tá em casa, é botafoguense, manda seu vídeo se você perdoaria o Luiz Castro. Ah, deixa pra lá. O que aconteceu, aconteceu, vamos reviver nosso amor e acabou. É isso que acontece, porque eu acho que o Luiz Castro pode eu ser queria seu fazer uma nome. outra pergunta pro Pode ser Botafoguinho. o seu E não dá pra Qual- terceirizar a é, responsabilidade da derrota do título pro Claro Luiz que Castro. não. E outra, o cara saiu, o Zé lembrou bem, é o mercado. Fez a proposta, o cara foi embora. Agora, você quer fazer que pergunta pro Botafoguense? Você quer pensar um pouquinho ou quer fazer? Não, eu não é acho uma pra coisa que eu comentar, vou me eu não penso arrepender. muito. Eu Mas vou comentando... o duro é a gente sim. se arrepender de ter deixado você. Não, o comentário, assim, tem que ser espontâneo, orgânico, entendeu? Na hora que vem na cabeça, você fala. Cuidado. Depois você vai pensar nas Negócio de orgânica. consequências. Nós temos um cuidado, especialista aqui, ó. é. Nilson, É, o mais Nilson conhecido é o como nosso- Torrones. é- É especialista em É minha orgânica. característica. Assim, o Birner é mais cerebral, ele pensa, reflete, analisa tal, e aí ele Pago faz o pra comentário isso, né? com classe. Eu não, eu vou assim, né? Explode. Que pergunta você quer fazer? Se o botafoguense Vai. curtiria, aceitaria Jorge Jesus. Porque seria um Gostou tapa da na ideia? Ele Seria um gostou. tapa na cara do maior rival. Isso tem fundamento. O maior rival do Botafogo é o Flamengo. É. A maior alegria do botafoguense é causar dor no flamenguista. Então imagina o Botafogo que já se agigantou, agora cresceu, tá trombando com o Flamengo e não sei o que e tal. Contrata o Jorge Jesus. Imagina os flamenguistas iam ficar com uma dor de cotovelo, imagina. Aqui Ai, meu conhece Deus, a paixão a gente rubro-negra. queria tanto a volta dele, o Botafogo vai lá e traz o cara. Aí seria uma traição? O flamenguista se sentiria traído? Pô, Jorge Jesus sempre falou bem no sentiria. Flamengo. E aí, Flamengo Capita? desmora. Entendeu? É porque o Flamengo hoje não fez uma proposta pro Jorge Jesus, né? Hoje, né? Nem tem que fazer. Então, é isso. Então, assim, essa traição de aceitar o Botafogo, pro torcedor, eu acho que poderia ter um sentimento. Como o Zé falou, o Birner falou, né? Mexe com paixão, né? Então, o cara, ele tem esse direito também de achar que Não, se a o gente- Jorge a Jesus gente ia acertar passar 3 com o meses falando só Botafogo, disso. com o Só Vasco, com o disso, Fluminense, maravilhoso mesmo. seria uma traição. Ia ser bom, hein? Mas é um movimento profissional, né? Seria muito bacana. O Jorge Jesus tem uma economizar vocação todo dia meia hora do ofensiva que programa. o flamenguista conhece muito bem,
E o Botafogo do Arthur Jorge era ofensivo. Era uma forma de você manter um Botafogo agressivo, intenso e tal. Tem um Flamengo do Arthur Jorge, do Jorge Jesus era muito mais agressivo que o Botafogo. Então, eu não sei se é o Bina que trouxe o termo casamento de características. Foi ele que falou? Ele, junto com Uma o Pedro, análise né? profunda. Análise profunda. Então casaria muito bem. O ideal imaginário. O Botafogo tem um grande trabalho de scout, né? Eu acho que seria tem muita legal, gente que cara. comparou o Flamengo de 19 com o Botafogo de 24. A diretoria do Flamengo em 19 deu uns 10 tiros, acertou 8, 9, né? Contratou muito certo, muito bem lá e fez aquele time. E depois a diretoria caiu de produção. A diretoria não conseguiu manter aquele nível de aproveitamento, de acerto nas contratações. O Botafogo nesse ano aqui foi espetacular, né? Tiros certeiros, maravilhosos e tal. Mas já perdeu peças, tá perdendo peças. Esse time do scout do Botafogo vai ser colocado à prova de novo. Vai ter que remontar um time e agora de uma Mas forma... você falou do Jorge Jesus, imagina o torcedor em casa, porque o cara o torcedor fica criando na casa dele um monte de coisa. E a gente falou aqui de paixão, cada um vai ter sua, eu não perdoo, não sei o quê. Mas o Jorge Jesus realmente era um nome pra balançar e a gente fica aqui meia hora, o Zé lembrou muito bem. Imagina, Supercopa, Botafogo e Flamengo, estreia do Jorge Jesus no fogão. E aí, amigão. E aí, o que acontece? O torcedor do Flamengo se acostumou, ele intenso na beira do campo brigando com a camisa do Botafogo, e aí o Botafogo é campeão, ele sai lá, não sei o quê. 5! Contra o Flamengo. Não tenho nada contra o Flamengo, eu sou o talismã da nação. Até mesmo o próprio Flamenguista. Como é que isso torcedor flamenguista. seria no coração do botafoguense e do flamenguista? Imagina? E como torcedor, mandem aí, torcedores do Flamengo, né? Como vocês enxergariam o Jorge Jesus no Botafogo. Botafogo? Bela pergunta, Zé. Olha, vamos, já que o Zé convocou o vídeo, vamos colocar aí os vídeos que chegaram até agora e depois... Acabou o negocinho, hein? Não, ele vai pôr. Kleber, coloca aí, Kleber, o barulhinho. Ah, bom. Entendeu? É o Clebinho, tá aí? Parabéns, Clebinho. Aí pensar que o Igor Jesus veio no 08, né? Pro Botafogo, né? Falando em Botafogo, Tiquinho muito próximo de acertar com o Santos, ex-Carilli. Quase que dá uma cacofonia, ex-Carilli. E o Matheus Nascimento, que jogou muita bola também ano passado. Fala sobre isso. O Tiquinho é um grande jogador, é um parceiro meu, me ajudou bastante, porque é um cara extra classe, né? Então ele me dava dica ali de posicionamento, pra bater na bola. Ele é um cara fenomenal. Só pra vocês não acharem que eu sou maluco, jogou muita bola no Sub-23 do Botafogo, que foi vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o Bragantino. Tomara que ajude o Botafogo esse ano também. Acho que vai ter mais espaço esse ano. Porque o Luiz, se for, é mais ou menos ali onde ele de vez em quando joga. Ele é centroavante. Não, ele é centroavante. O Nascimento O é Tiquinho, Ele é mais centroavante. chiquinho? O Tiquinho indo pro Santos... É que ele é rapidinho, né? ele é de mais mobilidade, ele é mais parecido com o Igor Jesus do que com o Tiquinho Soares. Mas o Igor também joga pelo lado se precisar, não joga? Acho que mas só se houver uma necessidade muito vai. Cara, eu acho o Igor Jesus muito bom jogador, mas muito bom jogador. Ele e o Luiz ali foi um casamento incrível. Enfim, então Tiquinho no Santos. Isso. Mais uma brecha pra garotada da base, né? E eu acho que é bom pro Tiquinho também. Eu acho que é bom, 33 anos, é bom pra ele respirar novos ares. No Santos, provavelmente, ele vai ser o dono do time. Desde aquele pênalti, nunca mais foi a mesma coisa, né? E eu acho que, até mesmo pra ele, e eu acho que o Tiquinho, eu não sou botafoguense, mas acredito que o Tiquinho esteja na lista dos principais ídolos do Botafogo, por toda a identificação que ele criou. Não gostou da sua fala. Falei nada. Não, mas aí a opinião é igual popô, cada um tem o seu. Você tem o seu, eu tenho o meu. Deixa o popô fora disso. Mas é sério, eu acho que assim, pelo que eu vejo dos botafoguenses que eu conheço, todos têm um carinho muito grande pelo Tiquinho. E eu acho que a gente tá vendo, especialmente nessa janela, aqui no futebol brasileiro, como cada um tá indo para um canto. O Paulinho saiu do Atlético Mineiro, foi pro Palmeiras. Dedo no olho e gritaria, né? Exatamente. Fabrício Bruno indo pro Cruzeiro, Gabigol pro Cruzeiro. O mercado interno nosso aqui tá muito agitado. A gente não tem nada a ver com isso, que isso é problema do Everton Guimarães, que aliás é brilhante. Mas o Galo não trouxe ninguém ainda, né? De nome assim pesado, né? O Cruzeiro tá trazendo todo mundo e o Galo tá ali. O Atlético perdeu o tem Paulinho, treinador. Ele perdeu o Paulinho, mas ele tem Hulk, tem o Deivinho, que estão lá. Trouxe quem, fera? Tem o Scarpa, tem jogadores. Fez uma oferta Tem o pelo Bernardo. Arthur. 10 milhões de euros, do Arthur do Zenit, ex-Bragantino. Que é bom jogador. É o atacante? É, isso aí.
Meia atacante. Joga pro lado. Aquele que jogou no Palmeiras. Aquele do Cabral. Esse tá no Benfica. Aquele canhoto que jogou no Palmeiras, Bragantino, Palmeiras. Isso. Foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido pro Bragantino, voltou pro Palmeiras e foi pro Zenit. Um atacante canhoto. Tudo que vai... Volta. Quer dizer, nem sempre, né? Volta. Sabe quem tá de volta, parece que vai ficar no elenco do Fogão. Deu uma afinada, tá com perfil pá. Patrick de Paula. Ele era a maior contratação da história do Botafogo. Não é mais o Almada, eu acho. Porque o Almada veio com muito dinheiro também. Vamos ver o Patrick de Paula falando. A gente vai amadurecendo ao decorrer do tempo. Quando eu cheguei no Botafogo eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 25, então, como eu falei, tudo na minha vida foi tudo tão rápido. Foi título de Libertadores, foi Campeonato Paulista, foi grandes coisas. E eu vivi tudo isso muito rápido. Então, eu cheguei com um peso muito grande no Botafogo, mas nunca fugi desse peso, nunca corri dessa responsabilidade. Como eu falei, sempre estive pronto e não vai ser hoje que eu não vou estar pronto. Então, o Patrick sempre foi essa pessoa, o Patrick não mudou nada, a única coisa que muda é a maturidade, muda a mente, a experiência, o que eu carrego. Então, eu estou pronto para viver uma nova experiência, que posso dizer, no Botafogo, que eu saí e voltei. Estou pronto para reencontrar meus amigos e viver grandes coisas com eles. Gostei muito da entrevista do Patrick de Paula. A gente acaba tendo alguma... A gente fala, não tem nada com isso, mas a gente tem, porque a gente está aqui todo dia falando para a enorme torcida do Botafogo que acompanha a gente. Cara, tem que dar chance pro moleque voltar, cara. A jogar bola. Dele, GV, foi meteórica. Foi. Não se esqueça disso. Mas eu gostei muito do teor da fala dele. Confiante. Não me pareceu uma parada de assessoria, né? Porque assessoria, eu vou falar. Hoje é desassessoria, 80%. Ah, mas o GV não é não. Tô mentindo pra tu. Sou trouxa agora. A não ser que seja, né? Dependendo do que estiver pedindo também. Mas não tem problema, porque a vida é uma roda gigante, igual a que tem no Carrefour de Neves. Sobe, mas depois desce. Tem roda gigante, Lucas? Tem aquele Play City, que tem um monte de parque por aí, que tu vai também. Fica lá no carrinho bate-bate. Pra ele. Mas voltando aqui. Parece ser uma coisa genuína a fala dele. Parece, e eu já briguei muito sobre isso, GV. A ascensão desse menino foi meteórica. Ele saiu da Taça das Favelas, da Taça das Favelas aqui do Rio, sub-20 ou sub-17 do Palmeiras, profissional, decidindo o Campeonato Paulista, batendo o último pênalti. No ângulo, sendo campeão da Libertadores. Muita coisa acontece e é difícil se sustentar, né, de forma bem reta. E ainda mais sendo a maior contratação da história do Botafogo, voltando para o Rio de Janeiro em um patamar totalmente diferente do que você saiu. Ah, mas é jogador... Não é ser humano antes de ser jogador. E, às vezes, alguns desvios não tem que ser toleráveis, mas tem que ser aceitos, que você podendo consertar ali na frente. O moleque parece que se colocou à disposição, né? Se colocou pronto para se reformular, né? Para reconquistar o lugar que ele acabou perdendo no não Botafogo. vai ser fácil, até porque entrar num time ajustado é difícil. Entretanto, se ele conseguir entrar, também é um pouco mais tranquilo jogar com um time que já está azeitado, né? É importante a gente ver como é que vai ser a movimentação. Quem joga ali na dele? Nesse Botafogo? Marlon. O Marlon Freitas. Dono do time. Não dá, não, mas assim, a gente tem que ver a situação do Gregory, né? Marlon Freitas, Gregory, Alain. É porque o Gregory eu não sei se fica. Mas ele é do Botafogo ou ele veio emprestado ele é pelo do Botafogo. Quem? O Gregory veio contratado. É contratado. Pegou lá no time do Messi e trouxe pra cá. Mas eu acho que vai vir uma proposta firme aí. Assim, o nível de futebol que ele jogou ano passado Os é um negócio... pássaros aí contaram que... De qual país? Brasil? Arthur Jorge, Al Rayyan do Catar. Parece então, que vai mas fazer isso que eu tava achando estranho. Porque o cara, quando o JJ foi pra Turquia, ele levou Arão, ele levou Gustavo Henrique. Tentou levar o Gabriel. E assim, gente, você pode até se magoar, mas é do jogo, do teu trabalho. Se tu troca de empresa, tem 2, 3 de confiança, tu vai levar. E é do jogo. Eu tava achando estranho, falei, pô, não é possível que o Al Rayyan tá montadinho e esses moleques que jogaram muito no Botafogo. Enfim. Mas pode ser uma brecha. Se houver uma saída dessa de um jogador do meio-campo, pode ser uma brecha. Principalmente no estadual. Você assiste na tela da Band, inclusive no sábado, estreia 4 da tarde, Bigode trabalhando, Botafogo e Maricá, do nosso parceiro Rei. Isso aí. Reinaldo. Campeão da Copa Rio e da A2. Você que tem moral com ele, podia trazer ele aqui pra falar do Maricá, hein?
Posso falar com ele. Manda um Uber pra ele, você paga, Maricá pra cá rapidinho, deve dar uns R$800 no Dinâmico, ou 99. Comemorei muito gol do Reinaldo. O chefe gastou. Pra dividir comigo, chefe. Porque da casa dele pra cá é a mesma coisa, Guaxindiba é a mesma distância. Paula, no Botafogo, a negociação com o Santos pelo zagueiro Jair tá caminhando e com ela a possível despedida de um dos maiores nomes dessa geração dos gloriosos, eu diria até o maior em relação à idolatria da torcida, né? O Tiquinho Soares. A história de Tiquinho Soares com o Botafogo pode estar chegando ao fim. Em negociação para vestir a camisa do Santos nesta temporada, um dos principais nomes dessa geração do Alvinegro pode sair do clube após 2 anos intensos. A negociação envolve a vinda do zagueiro Jair para o Botafogo e pode ter um desfecho nos próximos dias. Aos 33 anos, Tiquinho foi um dos principais nomes do clube carioca em 2023, mas perdeu a posição de titular para Igor Jesus no ano passado. A possível troca, que ainda envolve uma quantia milionária, está sendo negociada desde dezembro e pode ser um dos movimentos mais importantes dessa janela de transferências. E ao que se parece, Tiquinho Soares pode ser mais um a deixar o clube em 2025. Bom, o Tiquinho ainda tinha contrato com o Botafogo, a gente sabe do interesse, né, do pessoal do Botafogo nesse zagueiro, o Jair, que é um cara novo, 19 anos, tem poder de revenda, é uma outra característica do Tiquinho, que já tem mais idade, mas o Tiquinho hoje ainda pode ser útil, acredito, né, onde ele for, só que era reserva no Botafogo. Agora me chama a atenção, eu acompanhei aí os jogos finais do Botafogo e a comemoração da torcida. O predileto dos torcedores é o Tiquinho. A galera grita o nome dele, é o mais festejado. Não tá saindo meio... Não sei, não tá desvalorizado o Tiquinho para ser moeda de troca, não, Vene? Flavinho, olha só, acho que o torcedor ele precisa entender que a gente está falando de um negócio. Se a gente for parar e analisar a temporada do Tiquinho, os últimos meses do Tiquinho não foram os melhores. Tanto é que ele perdeu a vaga e, além disso, o concorrente dele começou a jogar muita bola, que é o Igor Jesus, inclusive foi parar na seleção brasileira. Muita gente está criticando a diretoria do Botafogo pela forma como estão tratando o ídolo. Só que é negócio, se eles entenderem, quando eu falo eles, no caso a diretoria do Botafogo, entender que o Tiquinho não rende mais e que é melhor para o Botafogo incluir o Tiquinho Soares numa negociação para contratar um zagueiro que, na visão deles, é um zagueiro muito bom, com grande potencial, não tem jeito. A gente está falando de negócio, eu entendo a forma como estão tratando o Tiquinho, de fato, se a gente for parar e analisar, como moeda de troca, parece até que a gente está falando de um jogador qualquer, mas o Tiquinho Soares tem uma história muito bonita no Botafogo, é tratado como ídolo, inclusive pela nossa Fernandinha Maia, que está de férias nesse momento, e pode voltar de férias já com o Tiquinho no Santos. Mas, tem enfim, muita participação a Fernanda nessa idolatria, pois né? É, o grito do Tiquinho pegou. A Fernanda levanta a galera com o Tiquinho. Brinca. Até. Mas não tem jeito, a gente está falando de negócio. Não dá para você manter um jogador por conta da idolatria ou até mesmo pela gratidão. Agora, o grande debate é o seguinte: vale esse esforço todo financeiro e também o esforço que o Botafogo está tendo desde a última janela para contratar esse zagueiro Jair junto ao Santos? Esse é o ponto. Se a gente for parar e analisar quanto o Botafogo está botando na mesa, cerca de 14 milhões de euros, mais o Tiquinho, que deve valer, sei lá, 3, 4 milhões de euros. E, sabe, assim, o esforço todo, o debate é esse. Vale esse esforço todo? E, na visão da diretoria do Botafogo, vale. Então, não tem jeito. Não adianta você ficar com um jogador, no caso o Tiquinho Soares, por gratidão. E se o Botafogo topa ceder o Tiquinho Soares, é porque o Tiquinho já aceitou. Ainda tem esse ponto, né? Porque eles não podem forçar um jogador a aceitar a proposta do Santos. Outros recusaram. Outros recusaram. O Lucas Alter não quis ir. Rejeitou a proposta. O Danilo Barbosa. E outro jogador o Santos queria. O Santos queria botar o Júnior Santos. Aí o Botafogo falou, não, calma aí. O Júnior Santos fica. O Júnior Santos não. Mas até onde eu sei, pelo menos até ontem à noite, o Botafogo não tinha nenhum acordo salarial ainda com o Jair. Porque o Jair ele está tendo que ser convencido a aceitar essa proposta. No sábado, por exemplo, ele teve uma reunião com representantes do Grupo Eagle, do Botafogo, do John Texor, para apresentar o projeto para ele, que é jogar no Botafogo no primeiro ano, jogar o Super Mundial e depois ir para a Europa. Então ele ainda precisa ser convencido, ainda precisa ter um acordo com o Jair na parte financeira e depois esse acordo com o Santos. Esse talvez seja um grande trunfo na hora de negociar com o Botafogo, né? Porque o garoto, eu quero jogar na Europa, assim como foi com o Luiz Henrique, com o Almada, tem mercado na Europa. Aí o Textor vai lá, calma aí, meu amigo, vem aqui, você fica um pouquinho, depois você tá garantido que você vai, pelo menos pro Lyon, você vai jogar.
acaba seduzindo, né, Pedrosa? E o Jair? Eu não vi muito o Jair na Série B, eu não confesso que eu não tenho, assim, uma opinião formada sobre esse zagueiro ainda. Eu confio no scout do Botafogo, né? Ele tem um potencial muito grande, é um jogador que já teve uma lesão séria na carreira. Eu acho que ele realmente vale isso aí, o esforço que o John Textor tá fazendo. Eu só não sei se vale envolver o Tiquinho Soares na negociação. Porque eu acho que vai além do dinheiro, vai além do 3, 4 milhões que o Tiquinho vale, que tem que ser colocado dentro da mesa. Mas assim, o Tiquinho já aceitou, mas o Danilo e o Lucas Jalter negaram. Porque o Tiquinho tá se sentindo desvalorizado dentro do Botafogo. Se você tem uma oportunidade de ser o titular, a principal contratação de um time como o Santos, gente, é o Santos, tá? O Tiquinho não tá indo pro Fulaninho, FC, não, é o Santos. O Santos é um time histórico, um dos maiores do Brasil. Então, assim, é uma grande oportunidade para ele ser titular, jogar num time como o Santos. E o Botafogo, pelo visto, não tá fazendo questão do Tiquinho. Porque se o Tiquinho é moeda de troca pro Botafogo, é porque o Botafogo não conta com ele. Essa é a minha humilde visão, entendeu? Então eu também consegui entender o lado do jogador. Eu não envolveria o Tiquinho nessa negociação. Eu envolveria outros jogadores, mas eu acho que o Tiquinho tem algo a mais além de ser só o Tiquinho Soares. Ele é um ídolo do Botafogo, uma identificação enorme, é um cara que realmente não fez o 2024 maravilhoso, mas que pode dar a volta por cima, que fez um excelente 2023 e que tem uma liderança dentro desse elenco muito grande. E o Botafogo tem perdido as suas referências. Já foi Luiz Henrique, já foi Thiago Almada, já foi Adrielson, já foi Gatito. Quem fica no Botafogo? Quais são as referências que o Botafogo vai continuar tendo em 2025? Talvez os mais queridos aí pelos torcedores, né? Tiquinho, Gatito, Luiz Henrique Almada. Luiz Henrique Almada, Rafael, tá todo mundo indo embora. Mal comparando, a situação do Tiquinho é a mesma do Fabrício. Porque ele quer jogar, entende? Por isso que ele topa sair. Não é isso que você quis dizer? Na minha visão é isso. Ele quer jogar e eu ele não tá acho sendo, um absurdo. E ele tá sendo utilizado como moeda de troca. É isso. É um desprestígio E ele na sabe minha que visão. tem potencial para brilhar em outro time. Ele vai brilhar, tá? Vai brilhar. Vai jogar no Santos, vai brilhar. Acredito. O Alex Telles, ele falou em entrevista para o quadro Um Assado, do canal do Duda Garbi. O Alex Telles, ele falou dessas dificuldades do Botafogo depois da eliminação no Mundial para o Pachuca, né? A despedida de jogadores importantes. Como é que ficou o clima entre eles depois do jogo? Foi uma desilusão grande, sim. Para mim também, por não ter conseguido entrar e jogar e dar o melhor para ajudar o Botafogo. E fica uma desilusão e, ao mesmo tempo, termina o ano, fica aquele clima de acabou, aquele clima de despedida, porque há jogadores que podem sair ou não, que não sabem se ficam ou se não, tem jogadores terminando o contrato, então fica aquele clima de derrota com despedida. Então ficou um clima meio pesadinho. Sim. Revelação do Alex Telles, ficou um clima pesadinho. O cara cria uma amizade ali com um grupo, em qualquer empresa, né? De repente saem alguns amigos, tem aquele passaralho, e aí o pessoal fica sentido também, né? Eu acho que isso pode até ter sido um dos motivos do Arthur Jorge ter saído. Porque ele começou a ver que estava todo mundo saindo, vários jogadores saindo. Fica uma incerteza de como vai ser o elenco do Botafogo em 2025, porque tem essa incerteza. Foi o que o Pedrosa acabou de mencionar, várias referências saindo. E até o momento, ninguém chegando. Então isso pode ter sido um motivo para o Arthur Jorge. Eduardo também saiu. Isso pode ter um motivo para o Arthur Jorge ter topado a proposta do Mundo Árabe. Falar, pô, eu não sei como que vai ser 2025, tem uma proposta financeira boa aqui, eu acho que eu vou topar. E isso que o Alex Telles acabou de mencionar é o sentimento de muita gente. É óbvio que eu não estou querendo dizer que o Botafogo tem que ter pressa para contratar agora um treinador, por exemplo. Muita gente fala da Supercopa do Brasil. O Botafogo não tem que pensar na Supercopa do Brasil. Eu acho que não pode dar um tiro errado. Tem que acertar na contratação do treinador. Não pode ter pressa. Temporada toda não pode ter pressa. Tem que pensar no Super Mundial. Isso aí eu acho que tem que pensar. A prioridade tem que ser o Super Mundial. Agora, a Supercopa do Brasil é menos de um mês. E daí? O que vai mudar o Botafogo ganhar uma Supercopa do Brasil ou não? Por exemplo, o São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil ano passado. O São Paulo ganhou alguma coisa em 2024? Não. Então, assim, eu acho que o ponto de referência não tem que ser a Supercopa do Brasil. Mas isso que o Alex Telles falou é o sentimento de muita gente. É incerteza. Como que vai ser o Botafogo em 2025? Mas ele elogiou bastante também o Botafogo nessa entrevista. Foi, em outros trechos ele também elogiou muito, falou sobre a estrutura, sobre a qualidade dos funcionários, em como ele chegou e o CT é de primeira linha, em como a conquista na cabeça dele não foi por acaso, né? Eu acho que vale a gente destacar também, porque ele disse muita coisa legal também do Botafogo ano passado. De falar do Botafogo, né? Então fala, a parada é com você, Léo Pinheiro. Fala, Zé, vamos lá para falar do Botafogo, que ontem apresentou um novo patrocínio master, a nova parceira do clube, a VBET.
uma casa de apostas que assinou esse vínculo com o Botafogo de 3 temporadas. 55 milhões de reais durante cada temporada desse vínculo, podendo chegar a 70 milhões de reais caso o Botafogo consiga bater algumas metas. A VBET, curiosamente, adquiriu a Parimet, antiga patrocinadora do Botafogo. E segundo o CEO do clube, o Tairo Arruda, esse é um dos principais acordos do futebol nacional. Top 5 em relação a patrocínio master no futebol brasileiro. Esse que é o maior patrocínio da história do Botafogo. Então, VBET, nova patrocinadora master do Botafogo, com esse contrato de 3 temporadas com 55 milhões de reais a cada temporada nesse vínculo, nessa parceria com o Botafogo. Falando rapidinho sobre outra situação, ontem a gente repercutiu a negociação do Botafogo com o Santos, esse encaminhamento de chegada de reforço para o Botafogo, o zagueiro Jair, de 19 anos de idade. Azevedo, são quase 90 milhões de reais pelo atleta, que é uma promessa do Santos numa transação que ainda envolve o Tiquinho Soares. E o que a gente está sentindo através das redes sociais é um desagrado em parte da torcida do Botafogo na saída do Tiquinho Soares. É um jogador que muitos consideram um ídolo, mas está envolvido nessa negociação e está de saída do Botafogo. O scout do Botafogo apontou: o Jair é um jogador com muito potencial de crescimento e por isso o Botafogo insistiu tanto nessa negociação. Então o Jair, próximo de ser confirmado como reforço do Botafogo, e o Tiquinho Soares de partida para o Santos. Azevedo? Pois é, cara, valeu, Léo Pinheiro. São as negociações, enfim, o Botafogo se reforçando. Agora o Jair vai ter que entregar muito, né? Vai, porque não é só o dinheiro, é aquela questão emocional que afeta o torcedor. Falamos sobre isso no Papo 2, mas eu vou aproveitar, vou inventar aqui uma nova classificação. Vou aproveitar a audiência rotativa do rádio, vou registrar isso, acho que vai ficar legal, né? Vai. Pra falar de novo o que eu penso sobre essa história do Tiquinho e do Jair. Não tenho condição de falar sobre a parte técnica do Jair, primeiro porque ele é um jogador de 19 anos, tem pouquíssimos jogos entre os profissionais, então eu acompanhei muito pouco. A partir do momento que eu percebi essa obsessão do Botafogo pelo Jair, eu comecei a pesquisar sobre o jogador, vi algumas partidas. É um zagueiro realmente muito técnico, muito talentoso, mas o recorte é muito pequeno pra gente analisar, porque ele jogou uma Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor do Botafogo, ele tem quase que a obrigação de confiar no scout dele. Você pode questionar, reclamar, o torcedor tem o direito de criticar quando quiser. Agora, desconfiar de uma indicação do scout é improvável. Porque as indicações dos scouts do Botafogo até agora quase todas se mostraram acertadas, né? São poucos erros. Errar você vai errar porque não é receita de bolo. Mas são poucos os erros dos scouts do Botafogo. Então, sobre a parte técnica do Jair, eu tenho um recorte muito pequeno para analisar, porque o que eu assisti do Jair foram jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele realmente foi muito bem, mas são jogos de qualidade muito mais baixa. E ele é um jogador de 19 anos. Eu acho que a bronca do torcedor do Botafogo não é nem pelo valor que está sendo desembolsado pelo Jair, não é nem pela obsessão por esse zagueiro, até porque o Botafogo precisa realmente trazer jogadores para essa posição. Perdeu o Adrielson, não confia tanto assim no Lucas Alter. O problema é se desfazer do Tiquinho Soares, porque o Tiquinho, ele foi o símbolo, e aí eu tô vendo com a ótica de alguns torcedores do Botafogo, que é uma ótica passional e não racional. E nem empresarial. E é empresarial. O torcedor tava tão machucado vendo o Botafogo tanto tempo sem brigar por títulos, e o Tiquinho foi o cara que chegou e trouxe essa expectativa depois de muito tempo. Tiquinho Soares fez gols importantes no Brasileiro de 22, fazia uma grande temporada em 23, até passar por problemas pessoais e a derrocada do Botafogo começou quase que de maneira simultânea. E em 2024 ele não foi tão útil assim, jogou muito mal quase todas as partidas que entrou, mas toda vez que ele entrava, o torcedor ainda tinha aquele apego, aquele carinho, cantava o nome dele mais alto, comemorava mais os gols do Tiquinho Soares. E eu até citei um exemplo, guardados as devidas proporções, em termos de idolatria nem se compara, porque o Gabriel trouxe 3 gols em finais de Libertadores que deram títulos, né? Foram 4, 3 foram títulos. Então nem se compara, não tô fazendo essa comparação, tô só trazendo a questão do apego. Tem torcedor do Flamengo que até hoje não concorda com a saída do Gabriel, mesmo que ele não tenha correspondido,
por conta do carinho, do apego emocional. Eu acho que o Tiquinho vai muito por esse lado também. Não, mas eu acho que não é um absurdo esse tipo de associação pelo seguinte. Eu vi, por exemplo, né, o Gabriel colocou lá no, não sei se foi no Instagram, no Twitter, uma rede social, questão do Cabuloso, que é o maior de Minas, etc e tal. E aí foi um torcedor do Flamengo comentar assim, felicidades pra você, Gabriel, mas estou deixando de te seguir, ainda dói muito. É uma relação mesmo de amor, né, cara? Então, vai muito além do futebol, da bola jogada, é uma questão emocional. Agora, eu tenho aqui a obrigação de fazer a análise mais racional possível, e se a gente puxar os jogos do Tiquinho de 2024, e a gente precisa reforçar que o Tiquinho Soares foi contratado para ser uma estrela em 2022. Ele era um cara muito importante no Porto, jogou no Olympiacos, vinha de Champions League. Então, quando ele é contratado em 22, ele é contratado para ser o protagonista, sim. Para ser o cara que conduziria o Botafogo de volta à rotina de disputa por títulos. Então, ele é contratado com um salário alto, salário de jogador titular, salário de estrela, um contrato longo. E em 2024 ele não foi esse cara. E o Igor Jesus continuando, como por enquanto continua, ele também não vai ser esse cara em 2025. Tá ficando mais velho. Se você pensar na ótica exclusivamente empresarial, e o Botafogo hoje é uma empresa que visa o lucro, este funcionário não estava rendendo o que se imaginava. Verdade. O salário dele era mais alto do que o que realmente ele estava desempenhando. Então ele estava gerando um custo desproporcional para a empresa, que no caso é o Botafogo SAF. É porque o futebol não é só uma empresa, né? O futebol mexe com a paixão de milhões e milhões de pessoas. Então o torcedor nunca vai analisar dessa forma, eu nem estou fazendo essa cobrança, não tem que analisar. Agora, eu quando ligo o microfone aqui, eu tenho que entender o lado do torcedor, mas eu tenho que entender também o lado de quem está administrando o futebol. E repito, não é uma receita de bolo, é difícil pra caramba. É uma decisão muito difícil de se tomar, porque, por exemplo, o Tietchan foi muito bem no Botafogo. Acabou o contrato dele, ele foi embora, ninguém falou nada. Reforçou um rival, foi pro Vasco. Ninguém falou nada. O Eduardo também foi tão importante quanto o Tiquinho Soares lá em 2022 e 23. Era um jogador importante até se lesionar. Fez gol, por exemplo, contra o Bragantino. 3 pontos importantes naquele jogo que ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Ninguém falou nada. Você viu algum torcedor do Botafogo mandar áudio aqui pra reclamar da saída do Eduardo? Foi pro Cruzeiro. Exatamente. Reforçou um rival direto no Campeonato Brasileiro. E ninguém falou nada. O Eduardo tá jogando bem? Não. Mas o Tiquinho também não tá. Então, assim, futebolisticamente falando, se a gente olhar só a questão empresarial, a saída do Tiquinho faz não é nenhum todo absurdo, sentido. Exatamente. Pelo contrário, ela é correta. Que ele não tá desempenhando o que o salário dele o que jogadores com o salário dele desempenham, e com com esse alívio na folha salarial, o Botafogo possivelmente vai ter condição de contratar um jogador melhor. Agora, o grande problema dessa questão é que a responsabilidade vai cair toda no colo do Jair. Porque se o Jair chegar e não jogar bem, o torcedor vai lembrar, pô, a gente deu um Tiquinho de graça pro Santos pra trazer esse cara ruim aí. Esse é o grande problema. Porque talvez se o Tiquinho tivesse sido comprado pelo Santos, ou se o contrato dele tivesse acabado, ninguém ia lembrar do Jair nessa negociação. Mas como o Botafogo está gastando dinheiro, moveu mundos e fundos, teve essa obsessão para contratar o Jair. E para completar, ainda tá mandando um cara que a torcida gosta muito em troca dele. Se o Jair não jogar bem e o Tiquinho Soares jogar bem no Santos, o torcedor não vai esquecer disso. Jair. O TW tá aqui. Fala, galera do Papo. Alguém tem alguma informação sobre o novo técnico do Botafogo? Menos de um mês pra pegar 2 finais e a disputa do Carioca, e não existe pressa nenhuma. Acho que o Botafogo não tá com pressa. O Botafogo foi trazer o Arthur Jorge no meio da fase de grupos da Libertadores e terminou campeão. Acho muito improvável que o Botafogo acelere o processo sem que o cara passe por uma série de entrevistas, um processo seletivo, sem que o cara seja um profissional de acordo com as características que o Botafogo quer. Se o Botafogo tiver que jogar a Supercopa e a Recopa com um treinador interino, eu tenho certeza que vai jogar sim. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal
a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até agora nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.